Questão da FESP São Paulo. Preencha as lacunas com as formas verbais adequadas. Depois, assinale a alternativa que apresenta a seriação de números correta. Temos 5 frases. Quando cheguei à classe, plim, 4 colegas estudando. Plim, muitos feridos no acidente do viaduto. Plim, muitas razões para o seu divórcio. Plim, 3 anos que não a vejo. Temos aqui uma questão de concordância verbal, principalmente em relação ao verbo haver, o verbo fazer e o verbo existir. Estes verbos, em termos de concordância com o sujeito, têm uma característica especial. Qual é essa característica? O verbo haver, quando está no sentido de existir, é um verbo impessoal. Então, haver igual a existir é um verbo impessoal. O que significa impessoal? Que não tem pessoa, que ele não se conjuga, vai ficar sempre na terceira pessoa singular, vai ser sempre havia, haverá sempre no singular. A mesma coisa com o verbo fazer. O verbo fazer, dando uma ideia de tempo, também é um verbo impessoal. Então, quando temos uma noção de tempo, vamos usar sempre no singular. Eu não devo dizer fazem 10 anos, ou devo dizer, em língua culta, faz 10 anos. Fazia 3 anos. Fará 3 anos. Então, um verbo impessoal, no sentido de tempo. Ok? E o resto é normal. Por exemplo, o verbo existir é um verbo como qualquer outro verbo. Ele deve fazer o quê? Ele deve concordar com o sujeito. Então, se eu tenho, por exemplo, pessoas, vai ser existem pessoas, existiam pessoas. Se eu tenho aluno, existe aluno que. Existia aluno que. Existirá aluno que. Singular, verbo sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. Esse é um verbo comum, normal, que concorda com o sujeito. Concorda com o sujeito. Então, veja lá as nossas afirmativas. Quando cheguei à classe, veja lá, colegas estudantes. É o haver no sentido de existir, e ele deve ser impessoal. A forma correta, havia. Quando cheguei à classe, havia 4 colegas estudando. Quando você tem um verbo auxiliar junto com o verbo haver, no sentido de existir, por exemplo, esse verbo auxiliar se contamina com a impessoalidade do verbo principal. Então, o verbo haver no sentido de existir é impessoal, o verbo auxiliar é impessoal, ou seja, deve ficar sempre no singular. Então, não só eu falo havia muitos feridos, haverá muitos feridos, como eu falo também deve haver muitos feridos, deverá haver muitos feridos. Então, o correto aqui, deve haver muitos feridos. Verbo haver no sentido de existir impessoal, e o verbo auxiliar junto com ele também será impessoal. Aqui o verbo principal é o verbo existir. Ele tem que concordar com o sujeito, muitas razões. Então, muitas razões existem. Ou, nesse caso, quem fica concordando com o sujeito é o verbo auxiliar. Então, devem existir muitas razões. Para o seu divórcio. E, finalmente, o verbo fazer, no sentido de tempo, você lembra que ele é impessoal. E ele transmite essa impessoalidade para o seu auxiliar. O seu auxiliar vai ficar sempre no singular, não isso. Portanto, vai fazer 3 anos
que não a vejo. Veja que nós estamos tratando de português da norma culta. Na norma popular, provavelmente nós falaríamos: vão fazer 3 anos que eu não vejo ela. Perfeitamente normal na norma popular. O vestibular, os concursos cobram a norma culta. A norma culta exige que o verbo fazer seja um verbo impessoal no sentido de tempo. Questão, então, da PESP, cuja resposta correta vai ser a letra, veja lá, B. 1, 3, 5 e 7. Alternativa correta, letra B. Questão, então, de concordância verbal de verbos impessoais. Valeu? Beleza.